Então, pessoal, inicialmente, um bom dia a todos aí do sexto semestre, né? Eu não sei se tem, e aí, quem puder, se tiver faltando o link, manda para essa pessoa que está em outro grupo, tá bom? Porque a informação que eu tive, eu acho que todo mundo que vai pagar essa disciplina está no sexto semestre, né? Eu não sei se tem alguns alunos desblocados em alguns outros grupos, mas se vocês puderem, eu sei que tem Luan, né? Luan, agora não sei de qual grupo Luan é e quem vai pagar essa disciplina em si ainda. Mas como é a nossa primeira aula, aos poucos a gente vai ajustando isso e vendo um grupo para poder fazer essa postagem do link, ok? Dando continuidade, bem-vindos ao nosso semestre aí 2021.2, com uma cara diferente, com uma reformulação diferente, graças a Deus, uma pequena evolução positiva para o nosso lado nesse cenário, né, da pandemia, podendo voltar a ter aulas práticas, ou seja, relacionando a teoria à prática, chegando próximo ou perto aí de uma normalidade que aos poucos ela vai se estabilizando cada vez mais, se Deus quiser. Então, para esse semestre, nós temos aí agora, acho que a Evan já deve ter comentado com vocês, a implementação do curso de bacharelado, né, do bacharelado, a parte do bacharel. Se não comentou, eu não vou falar nem muito nisso, que depois pode estar fazendo uma reunião para explicar a vocês como é que vai ser, ou já deve ter sido explicado, tá? Então, perdão se eu estou me equivocando nessa informação, mas eu queria já passar isso aí para vocês. Então, nesse semestre, nós temos agora as disciplinas de natação, as disciplinas com teoria e prática, né? Então, agora, o que é que a gente vai ver, Kleber? Fica essa dúvida do que é que a gente vai trabalhar aí na disciplina de natação 2, tá? Fazendo uma leitura rápida, progressiva, para tirar dúvidas sobre a própria disciplina em si, tá? Deixa eu ampliar para ver se fica melhor para vocês, eu acho que fica, tá? Então, essa disciplina de natação 2, ela também possui o mesmo aspecto parecido aí com a disciplina de natação 1, tá? Então, ou seja, com a diferença, ela possui 40 horas e nós temos agora uma nova reformulação que ela possui uma carga horária de 30 horas e uma carga prática de 10 horas aulas, tá? Ela é empregada no sexto semestre, é composta por 2 créditos e possui uma totalidade de carga horária de 40 horas, tá? Desculpa que aqui tá natação, é pré-requisito. Então, a ementa da nossa disciplina de natação 2, o que é que a gente vai ver basicamente aqui? Conhecimentos básicos acerca da história e evolução dos estilos, agora peito e borboleta, bem como a sequência pedagógica de ensino-aprendizagem direcionada aos nados, juntamente com suas regras oficiais. E aí, é claro, nós vamos trabalhar e destrinçar isso aqui tudo, teoria e prática, e aí vai haver uma relação entre essas duas, que eu vou já explicar para vocês. Então, como conceitos chaves da disciplina, nós temos a pedagogia da natação, fundamentos e regra da natação, que aí vem do peito e do borboleta, metodologias e práticas de ensino da natação do peito e do borboleta. Diga-se de passagem, como há um nível de complexidade maior, exige-se uma metodologia, uma fundamentação teórica mais organizada, tá bom? E o último passo seria as organizações de eventos de natação no campo educacional, tá? Isso aqui é um ponto que a gente pode ver ou não, até porque essas competições de natação elas não são tão comuns no ambiente escolar, porque não é toda escola que detém-se de piscina, tá? E na nossa primeira unidade, a disciplina está dividida em 2 unidades. Na nossa unidade 1, nós veremos História, Evolução e Regras do Nado Peito, sequência pedagógica para a aprendizagem do nado peito, e aí vem pegando alguns artifícios dos outros nados também, que é a adaptação ao meio líquido para o nado peito, respiração geral, flutuação ventral e vertical, como o nado peito ele é realizado em decúbito ventral, necessita-se muito do indivíduo ter esse controle e esse conhecimento de flutuação ventral e vertical, tá bom? Propulsão de pernas, uma mecânica totalmente diferente, vocês vão ver, muito parecida aí com a pernada da rã. Propulsão de braços,
também diferente do que a gente viu do nado crawl e no nado costas. Coordenação das pernas e braços, que é acho que de todos os aspectos dos fundamentos no nado agora peito e borboleta, é a parte que se identifica como mais complexa. Você coordenar corretamente a braçada, com a pernada, com a respiração, o deslize, sem se esforçar, tá? E aí é uma característica que a gente vai ter que discutir bastante e tá avaliando ao final do semestre também como é que isso ocorreu. Respiração específica é a frontal, a gente vai estar vendo como é que é executada no nado peito. Coordenação das pernas, braços agora junto com a respiração. Em suma, seria a execução completa do nado. Exercícios educativos práticos, né, para o ensino do nado peito, respeitando sua sequência pedagógica. E aí também veremos mecânica do nado peito, posição corporal, movimentos de membros inferiores e suas fases, movimentos de membros superiores e suas fases, movimentos respiratórios e movimentos combinados, tá? E as saídas, viradas e chegadas, que são aspectos das regras que são bem específicos. Então, se um atleta chega na borda executando uma chegada, uma saída, uma virada de qualquer forma, ele vai ser desclassificado com muita facilidade. Isso, é claro, são todos os aspectos empregados aos fundamentos, às regras do nado peito. E para o nado borboleta, Kleber, considerado o nado mais bonito da natação, esteticamente o mais bonito, tá? Nós veremos história, evolução e regras do nado peito. A sequência pedagógica, não vou dizer correta, porque aí vai muito da metodologia de cada professor, mas a partir do meu entendimento, dos meus embasamentos científicos para a aprendizagem do nado borboleta no ambiente aquático. Então temos também pré-requisitos de adaptação ao meio líquido para esse nado, a respiração geral, a flutuação ventral, propulsão de pernas, propulsão dos braços, coordenação das pernas e dos braços. Lembre, isso aqui é um dos aspectos que são mais complexos do ponto de vista prático, tá bom? Respiração específica frontal do nado borboleta, coordenação das pernas, braços e respiração. E por último, exercícios educativos para o ensino do nado borboleta, respeitando uma sequência pedagógica. Veremos também, e é claro aí a inclusão de uma parte de cinesiologia e biomecânica, que é a mecânica do nado borboleta, posição corporal, movimentos de membros inferiores e suas fases, movimentos de membros superiores e suas fases, movimentos respiratórios e movimentos combinados, saídas, viradas e chegadas. Então essas aqui, o que a gente pode ver até agora nesse momento, são prerrogativas de aprendizagem teórico-prático para o ensino do nado peito e borboleta, tá? E as competências e habilidades, Kleber, que a gente vai desenvolver, ou devem ser desenvolvidas por nós ao longo desse semestre, né? Então nós temos conhecer os nados peito e borboleta em seus aspectos históricos na sua evolução, enfatizando seus fundamentos técnicos, pedagógicos e métodos de ensino-aprendizagem. Conhecer as leis físicas que envolvem a permanência do corpo no meio líquido, isso aqui é muito importante para que o indivíduo compreenda o que é que vai facilitar o seu deslocamento no próprio ambiente aquático. Analisar e identificar as técnicas corretas dos estilos peito e borboleta, saídas, viradas e chegadas. Compreender as regras básicas dos estilos peito e borboleta. E por último, identificar na prática as principais técnicas de arbitragem em natação. Bom, esse plano eu também vou estar postando para vocês lá na própria plataforma, tá bom? Vocês podem estar tendo acesso mais para frente para tirar qualquer dúvida. Aqui está a metodologia que vai ser utilizada, bem como as nossas bibliografias básicas e a complementar, que algumas estão disponíveis sim na nossa biblioteca virtual e também na versão física. Sobre especificamente como é que está sendo tratado a parte de empréstimo de livros, isso aí eu não posso dizer nada para vocês podem se informar diretamente com a própria biblioteca, tá bom? A gente vai utilizar bastante livro nessa disciplina. E a nossa avaliação institucional,
ela será aplicada um trabalho dirigido, TD, tá bom? Trabalho prático, essa parte do trabalho prático, desconsiderem por enquanto nesse momento de pandemia, a não ser que numa situação mais para frente que eu vou falar para vocês eu consiga acertar isso e aí a gente vai ter uma avaliação prática também dos estilos. Uma avaliação individual de acordo com o calendário acadêmico, 4 pontos, avaliação prática no valor de 4 pontos. Então, emprega-se isso aqui ao nosso modelo atual lá do sistema, tá bom? De 0 a 7 pontos, e o restante é trabalho, atividades e possivelmente também a avaliação prática. Tudo bem? Até agora, alguma dúvida, pessoal, sobre o nosso plano de disciplina? Se tiverem, podem se manifestar agora, que eu já esclareço. Tá bem claro, bem sucinto, né? Beleza. Dando continuidade, tanto para entendermos aqui o funcionamento da disciplina de natação, encerramos aqui o nosso plano de disciplina de natação 2, ok? No caso, agora do nosso cronograma, já vamos falar. Vocês viram que nesse semestre vocês receberam 2 tipos de documento, né? As aulas de vocês e o cronograma de aula prática. Com certeza o Evan já deve ter passado para poder especificar ou explicar isso aí para vocês. Vocês vão ter momentos que vocês vão estar na prática em algumas disciplinas, mas aquela aula que tinha do dia, que seria um momento ou remoto ou híbrido, que é um encontro simultâneo entre o professor na sala de aula com os alunos e para aqueles que não puderam vir assistir de maneira online, tá? Então, se você for para a prática, você também terá acesso naquele dia, vai ter uma aula que vai ficar disponível, gravada para vocês sobre o assunto que estava determinado naquele dia. Então, ou seja, eu vou ter tanto aula prática daquela disciplina, como também uma aula que vai ficar disponibilizada, gravada no dia da minha disciplina. Como assim, Kleber? Pode ser que surja alguma dúvida, já a gente esclarece mais para frente. Só aqui corrigindo mais uma vez. Tinha ficado aqui do nosso plano anterior. Então a disciplina, mais uma vez, agora ela possui uma carga horária teórica 30 horas e a carga horária prática. Então nesse cronograma, aqui está só o que é previsto para ser visto e trabalhado na teoria e na prática. As datas eu vou estar colocando e disponibilizando para vocês até o final da semana. Até sexta-feira eu vou estar colocando esse plano de ensino lá, para que vocês não tenham dúvida quais serão os dias que vai estar tendo aula teórica e quais serão os dias que terá a aula prática e quais são os dias que a aula será híbrida, que terá um encontro em sala de aula e, é claro, aqueles alunos que optaram por não ir de alguma forma, teve aí, eu sei que um questionário para poder responder, vocês poderão também estar assistindo no momento online. E justamente essa mesma aula híbrida, que é o encontro síncrono entre eu e os alunos, bem como os que vão estar presentes em sala de aula, vai ficar gravado também. Reforço que na sala de aula justamente acontecem situações tipo dúvidas que a gente consegue esclarecer com mais clareza e não perturba-se tanto a questão da sincronização de áudio, mas nada que não seja resolvido aí com a colaboração de toda a turma, tá? Então tá aqui. Nesse cronograma nós temos todas as nossas possibilidades de vivência teórico-prática, vai ser vista. Eu vou estar só organizando direitinho com as datas que estão naquele calendário que vocês receberam, que eu vi que a Evandro colocou em todos os grupos. E agora vamos falar teoria e prática, tá? É o seguinte, fica ruim para vocês me verem assim? Melhor eu parar o espelhamento ou posso dar continuidade falando dessa forma? Fica muito pequeno. Parar só para poder não dar problema. Pronto. Pessoal, é o seguinte, apresentei para vocês aí a disciplina de natação 2. Falei o que a gente vai estar vendo ao longo do nosso semestre, tá? E aí, é claro, semestre que vem essa disciplina também já vai mudar de novo. Não mais será não será duas, mas será apenas uma. E aí, depois a gente vê isso aí, né? Não interessa tanto a vocês, mas sim as próximas turmas que virão. Mas nesse caso, vocês viram que essa carga horária 30 horas teórica, eu vou dizer para vocês que agora vocês terão 2 professores na disciplina, tá?
Eu ficarei responsável pela carga horária teórica, então estarei presente nos momentos de aula remota, que é esse, remoto assíncrono, e nos momentos de aula híbrida, tá? E a prática, Kleber, quem é que vai ministrar? A prática de vocês vai continuar sendo executada lá na ABB, tá? Houve um imprevisto aí na semana passada com relação à recuperação das aulas, mas enfim, a piscina tinha que ser tratada, tinha que colocar um remédio e acabou acontecendo aula lá na clínica escola. Não deixa de ser uma piscina excelente, mas nós necessitamos para essa modalidade de mais espaço, tá? Quem vai ministrar a aula prática de natação para vocês é a professora Edna, tá? Então, ou seja, eu ficarei com 30 horas aulas de carga horária teórica, referentes ao nado, peito e borboleta, e a professora Edna ficará com vocês com a carga horária prática de 10 horas aulas. Então, aí, ao longo do semestre, vocês vão ter cerca de, se eu não me engano, são 3 ou 4 encontros. E aí eu vou estar colocando no plano de ensino. Aula prática. Então, aí vou estar marcando de uma corzinha para poder vocês verem com mais facilidade. Professora Edna, e vou dizer quais são o número de aulas que vai acontecer naquele dia. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não. Pronto, beleza. Então, a partir desse semestre, o que a gente chama, nós estamos tendo o programa de a implementação do sistema de preceptoria. Então, ou seja, não mais, eu sei que vocês sabem, né, que eu não vou estar na carga horária prática, mas sim outro professor que vai estar, nós vamos estar tentando trabalhar o máximo possível em sintonia para fazer aquela verdadeira relação da praxis pedagógica, teoria e prática. E as práticas de vocês de natação não vão estar sendo prejudicadas em decorrência disso, tá bom? Então vocês vão estar tendo acesso aí à prática do nado peito e borboleta com os critérios que assim nós decidirmos da melhor forma para não prejudicar nenhum dos alunos, tanto na teoria como também na prática. Tudo bem? Então, pessoal, esse nosso primeiro momento ele foi bem rápido, bem sucinto, né? Só a apresentação do plano de ensino, de disciplina, de entender como é a teoria, a prática. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu posso esclarecer para vocês. Se não, eu acho que o que eu tinha para falar aqui nesse momento hoje era isso, né? Para vocês entenderem como é que vai ser, não só de natação, mas todas as disciplinas que tem carga horária teórico-prática, vai funcionar assim também, né? Com o sistema de preceptoria. O professor da teoria vai ser geralmente aquele professor que já ministra a disciplina. E o professor da disciplina prática vai ser outro professor que tem também a mesma afinidade com a preceptoria, tá? Diga-se de passagem, só uma pergunta agora, só para saber. Aquelas que ficamos devendo, não é isso, Mirella? Quem perguntou foi Mirella, né? Deixa eu ver. Passou tão rapidamente aqui. Foi. Isso. Aquelas, por exemplo, nós íamos ter semana passada a aula na segunda, não é isso? Pronto. Era segunda e terça. Nós só pudemos ter a aula prática na terça-feira e foi lá na clínica escola. E ficou faltando ainda cumprir uma carga horária. Então isso aqui a gente vai estar remarcando mais pra frente, a gente vai estar vendo uma brecha. Essas aí, na realidade, vai ser o mesmo porque eu tenho que fechar aquela carga horária minha. Eu já recebi por ela, eu já ministrei essa disciplina para vocês e eu tenho que fechar agora o conteúdo prático. Ok? Então, por exemplo, nós vimos todos os aspectos da teoria, da prática do nado crawl, tá? Aí depois em outro momento, mas se eu não me engano agora ficou marcado somente para o... Deixa eu ver... Para natação 2. Eu não sei se vai ter mais algum encontro com vocês com natação 1. Se for ter, tanto eu como a Evandra entramos em contato para poder nós conseguimos realizar essa prática. Mais alguma dúvida? Pronto, pessoal, acho que vocês conseguiram entender. E aí, é claro, não se aplica somente
a minha aula, mas todas as outras que vocês vão ter durante o semestre, que possui carga horária prática, tá? Então é isso. Por hoje aqui eu encerro a nossa aula. Explicamos aqui o nosso plano de disciplina, o plano de ensino, como é que vai ser a teoria, como é que vai ser a prática. O sistema de avaliação pode mudar um pouco, e assim se mudar, eu comunico a vocês falando a respeito da inclusão de avaliação prática, tá? Tudo tem que ser em decorrência do tempo também. E aí mais questões. Vamos fazer o teste durante o semestre, mais questões a gente discute ao final do semestre, ao final da AV1, para ver se foi proveitoso ou não, o que foi que aconteceu de bom e de ruim durante esse nosso decorrer do semestre. Ok? Tudo bem, pessoal? Show? Se não tivermos mais dúvida, nós encerramos por aqui. Fiquem todos com Deus e até semana que vem. Semana que vem é aula híbrida, tá bom? Então quem pode ir, vá para Univs. Quem não pode, assiste o momento online, tá? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.